O isolamento social como forma de prevenção ao Covid-19 aumentou a procura por informação e entretenimento. E uma das maneiras de passar melhor o tempo enquanto ficamos em casa é ouvindo podcasts. Eu vou falar agora com Rodrigo Tigre, CEO da Redmas. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, e você? Tudo já. Olha, obrigada por me receber dessa maneira diferente aí na sua casa. Pois é, todos nós estamos tendo que nos adaptar, né, dentro dessa nova realidade aí, desse nosso momento. Como você está passando esse período de quarentena? E como é que estão os negócios na sua empresa? Está um momento aí de adaptação para todo mundo, né? Primeiro para entender como é que é essa nova dinâmica de trabalho, né? A gente tem uma certa vantagem, quer dizer, a Redmas, né, é uma empresa que tem 10 anos, fez 10 anos esse ano, já tem 5 anos de atuação aqui no Brasil, e a gente tem escritórios hoje em 15 países da América Latina, né? Então, a gente já tem uma dinâmica de trabalho remota que acontece. É claro que esse relacionamento com os clientes é que muda, né? Porque a gente está muito acostumado, como você também, né, de ir encontrar pessoalmente as pessoas, etc. Então, acho que é uma adaptação aí no lado também dos clientes, né, de como eles recebem e etc. Né? O momento é um momento, enfim, delicado para todo mundo, né? Acho que tem alguns setores que estão sentindo isso mais diretamente, né? O primeiro aí o de turismo, o varejo, principalmente agora que as pessoas estão em casa, né? O varejo de rua. E a gente está olhando com muito cuidado, né? Olhando, claro, tivemos algumas pausas, a gente está tentando ver se consegue fazer essa coisa da pausa, porque vamos retomar, esperamos retomar em breve a nossa rotina, né? E olhando muito para alguns segmentos que têm maior necessidade de comunicar agora, né? Então, os governos, né? A gente acabamos de entrar com uma campanha de Sebrae agora de compre do pequeno, dessa coisa do delivery. Então, estamos também focando os nossos esforços para quem tem maior necessidade de comunicar e muito como um parceiro. Então, estamos vendo aí como a gente pode melhorar numa bonificação, melhorar a entrega, enfim, também adequando aí ao momento que a gente está passando. Agora o podcast virou queridinho mesmo do brasileiro, porque no ano passado ele cresceu muito e agora com a galera toda em casa aumentou. Nesse momento de Covid a gente vê dois movimentos, né? Então teve sim um aumento, uma procura maior por informação, por notícias, né? E a gente tem vários podcasts fazendo ótimos trabalhos jornalísticos disso, trazendo perspectivas, visões e até depoimentos de pessoas. A gente parceiro da CNN, por exemplo, né? A CNN a gente cuida toda a parte comercial junto com eles dos podcasts e eles entraram agora e tem programas muito bons, entrevistas com pessoas que passaram em quarentena. Teve até um programa recente que é o cara que está pela terceira quarentena dele e Nossa, contando coitado. isso. Então, é muito bom para quem quer se aprofundar por determinados assuntos. Então, a gente vê uma demanda maior, principalmente com essa coisa jornalística, mas também tem o outro lado, né? Porque às vezes você fica muito cansado de ver coronavírus O o pessoal tempo quer se todo. divertir também, né? Precisa ter esse momento de descanso, né? Então, de espairecer a cabeça, e aí você vai uma procura para os programas, né, mais de entretenimento, né? Então, tem esses dois lados, essas duas balanças aí. Qual é a base de podcasts hoje no Brasil? Você tem números, pesquisas sobre isso? A gente tem alguns números, né? A pesquisa mais recente que a gente tem é de junho do ano passado, que foi feita pelo Ibope, né? Isso foi, inclusive, antes desse movimento todo dos grandes grupos de mídia começarem a produzir e divulgar conteúdo em podcast. Então, com certeza, esse número já é maior. Mas os dados da pesquisa do Ibope mostraram que em junho do ano passado, 40% de todos os internautas já tinham escutado algum podcast e, segundo os dados dele, uma média de 32 milhões de brasileiros já tinham esse hábito em junho de escutar podcasts semanalmente. Tá?
Eu acho que provavelmente vamos ter mais pesquisas esse ano e a gente vai ver esse número crescendo com certeza. A gente sabe que Então, você super produz podcast, tem uma empresa especializada nisso, mas eu queria saber, dá sim, para gravar um podcast em casa enquanto a gente está aqui? dá. Então, a gente tem um estúdio, né? A gente vem gravando podcasts para marcas, então a gente tem vários clientes, Novartis, IAB, enfim. O desafio agora é exatamente esse, né? Então a gente assim, desenvolveu uma dinâmica para gravar remotamente, né? A gente vai gravar já semana que vem os primeiros programas dentro dessa nova realidade. E o que a gente tem é uma plataforma virtual, como o que a gente está usando agora, né? Onde a gente consegue fazer essa gravação. E a gente também está disponibilizando para os entrevistados, né, as pessoas participantes dos programas, já que eles não podem estar dentro do estúdio, a gente entrega na casa deles um microfone, né, que a pessoa liga no computador, porque a nossa preocupação é a qualidade do áudio, da captação do áudio. Então, por exemplo, se eu tenho uma mesa redonda de 4 pessoas, a gente manda um microfone para cada uma das pessoas, a gente grava os programas, depois a gente recolhe esses microfones, higieniza esses microfones e disponibiliza ele para a próxima gravação. Então, voltamos às atividades de gravação de estúdio remotamente dentro dessa nova realidade. Agora, para finalizar nosso papo, queria que você deixasse uma dica para as pessoas que estão nos assistindo. Minha dica é se aproxime das pessoas, seja virtualmente, né? Acho que isso é importante, porque a gente não pode perder essas relações, por mais que elas não sejam físicas, né? A gente mantém contato. E uma dica de podcast que eu posso dar aqui tem um programa que a gente representa, que é muito legal, que se chama Guerras Comerciais, que é um podcast de storytelling que conta batalhas entre empresas, né? Então, a primeira temporada foi Nike versus Adidas, a segunda foi Coca-Cola versus Pepsi, e a gente está agora com Facebook versus Snapchat. Então, conta um pouco desses bastidores, né, de batalhas entre empresas. Aí tem sites de marketing, sites de tecnologia. O Coca versus Pepsi, por exemplo, é muito interessante que, para a gente que trabalha com marketing, né, ver lá que na década de 20, a Pepsi criou o primeiro spot, o jingle de rádio, né, nos Estados Unidos. Ninguém queria vincular aquilo. E aí ele conseguiu lá, o cara da Pepsi conseguiu uma rádio, e aí aquilo viralizou, e depois as outras rádios queriam rodar o spot, o jingle, sem pagar nada. Não, eu quero rodar porque virou uma música hit. Eu acho que esses resgates, vamos aproveitar esses momentos de aprendizado para se entreter e aprender também. Tá certo. Obrigada pela entrevista. Sucesso para você sempre. Obrigado para você também e vamos passar da melhor forma possível para esse momento aí.